Nova Lima, o programa Câmara Transforma promove economia de gastos para investir em mais serviços e benefícios para você. Alô, amigos da TV Banqueta, estamos iniciando mais uma edição do nosso Conexão União, programa que vai ao ar aqui pelo canal 6 da NET Claro em Nova Lima e também pelo canal 6 NET Claro Belo Horizonte. Além disso, o nosso programa também é exibido pelos canais do YouTube, Facebook e Instagram. E você pode acompanhar em qualquer parte do planeta. O Conexão União tem as parcerias agradáveis e satisfatórias da Câmara Municipal de Nova Lima, nossa parceiraça nesse projeto, também do Gás Lima, que é o gás mais limpo e mais rápido de Nova Lima e região, da Padaria Nova Lima, que tem o pão mais saboroso, mais gostoso da cidade, e ainda Geloso. Geloso o Brasil pede. Júnior Geloso, esse é o cara, hein? E essa semana nós temos um assunto muito interessante para discutir com você que está nos assistindo. Nós vamos falar aqui sobre a prestação, os prestadores de serviços básicos da nossa população. Falando em prestação de serviços básicos, nós vamos falar de CEMIG e de Copasa, que são as duas prestadoras essenciais para a nossa vida. Para isso nós fomos à rua, entrevistamos uma parte da população e temos aqui no nosso estúdio para debater com a gente a presença ilustre de um dos vereadores da Câmara Municipal de Nova Lima, nosso querido Silvano Aguiar, que deu a honra e o prazer de participar e vai debater com a gente aqui esse assunto tão interessante e parte até polêmico da população. E do lado dele, nosso parceiro de sempre, nosso querido Gilberto Souza, presidente da associação lá das cabeceiras, homem ativo na cidade, e ele está muito credenciado para falar de prestação de serviço básico da população. Então, começando aqui o Conexão dessa semana, vou começar do meu lado esquerdo. Silvano Aguiar, muito obrigado pela presença, é uma honra ter você aqui no Conexão. Raimundo, sou eu que agradeço a você por estar nos dando essa oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, sobre as ações da Câmara ligada a essa questão tão importante que você vem trazendo. Quero cumprimentar também o Gilberto, que é um parceiraço da gente, pessoa que está sempre acompanhando aí as políticas públicas da nossa cidade, e cumprimentar também a sua audiência, né, que eu tenho certeza que é uma audiência muito refinada, pessoas que estão sempre ligados aí na nossa cidade. Então, para você que está nos assistindo, um grande abraço aí do vereador Silvano, da Câmara Municipal de Nova Lima. Aproveitando, então, essa deixa, ô Silvano, você está no seu segundo mandato? Eu estou no meu terceiro mandato. Terceiro mandato. Sim. Começou lá em 2012. 2012 até 16, depois 16, 20 e agora é exatamente. Eu tive um hiatozinho aí de 20 até 21, né? Que eu entrei, na verdade eu não ganhei essa última eleição, não ganhei assim, não foi o primeiro colocado, mas aí infelizmente teve um problema com o Thiago e a gente ocupou a vaga dele. Bom, de qualquer maneira é o terceiro mandato. Sim, sem dúvida. E nesse tempo aí, com certeza, você já teve várias situações quando a população está reclamando ou elogiando ou sugerindo a prestação de serviço que ela recebe. E é muita, é isso? Com certeza. Muita coisa que nós temos para falar aqui. Sim, eu acho que a gente tem um assunto aqui muito farto para falar. E talvez, Zé, não só especificamente da Copasa e CEMIG, mas também da prestação do serviço que a gente também acaba fazendo ali, que você vai cobrar um esgoto. São todos serviços básicos, né? Com certeza. Nós vamos ter muito tempo para falar isso aqui, Sim. Vamos ter um espaço bacana. Lá de lá está nosso querido Gilberto Souza, sempre pego de surpresa aí, mas o Gilberto que é associação, como é que é? Comunitária do bairro Cabeceiras. Grande abraço mais uma vez, prazer ter você aqui na resenha. Muito bem, Zé Raimundo, a gente agradece aí por estar presente aqui no estúdio da TV Banqueta, a gente agradece também por estar aí debatendo, né, participando, você como esse âncora que está sempre trazendo assuntos pertinentes, né, ao público e que a gente possa realmente agregar valor, né, tanto para o público que está em casa, que irá interagir conosco, e também agradecer também, mais uma vez, o cordial aí, Silvano Aguiar, né, nosso vereador,
Nós também estamos sempre acompanhando os trabalhos dele. Ele está sempre lutando pelas causas da cidade também. E é como ele disse, esse assunto ele é muito pertinente porque coloca em evidência essas prestações de serviços que às vezes trazem muitas dúvidas, né, para o dia a dia do seu contribuinte. Gilberto, só para a gente relembrar, você já falou isso aqui em outras oportunidades. Tá, como é que é a sua associação dos moradores do Cabeceiras? Associação Comunitária dos Moradores do Cabeceiras. O Cabeceiras é uma micro-região ali formada por vários bairros, então é uma região bastante significativa pelo seu colégio eleitoral. Eu sempre costumo dizer que nós temos lá em torno de 7 a 8 mil. Quais são os bairros ali? Ali nós somos Vila Madeira, né, Vila São José, ali a região dos Dois Coqueiros. Aí nós temos lá o Campo do Montanhês ali, que é o Bela Vista, e tem a parte do Parque Aurilândia, que o pessoal conhece como Churupita. Ok. Já está há muito tempo, né, nessa... Realmente, né, este associação. ano eu costumo brincar, né, que lá, pelo nosso estatuto ser um pouco diferente, então já tem 8 anos, né, que eu estou à frente da associação. Nesse final de ano encerra meu mandato, em janeiro de 2025 nós estaremos fazendo novas eleições, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Muito bem, vamos começar então o assunto pertinente, que é prestação de serviço para a população. Silvana Aguiar, você como vereador há de entender que nós temos várias prestadoras de serviço. Tem a telefonia, tem a coleta de lixo, tem uma série de prestadoras de serviço que nos atendem aí no dia a dia. Mas o essencial é nossa água e nossa energia elétrica. E aí, o que você tem a comentar do geral? Você como Silvana Aguiar, não como vereador, mas como pessoa física. Sim. Te atende bem ou tem falhas aí nesse sistema? Sempre tem falha. Tenho certeza que quem está nos acompanhando agora sabe disso. O serviço sempre pode melhorar e eu penso que o que tem sido feito, e a gente percebe isso no dia a dia, até por parte da prefeitura, viu? Porque nós temos uma APP da iluminação pública, nós temos uma série de serviços que foram implementados, que a administração vem conduzindo ali, né? E isso tem melhorado a condição, mas a gente sabe que a população reclama muito. É interessante, Raimundo, que o vereador é a primeira porta que tem para o cidadão comum. Faltou a luz na casa dele, faltou a água, ele vai procurar as concessionárias para cobrar, mas quando está demais, esse assunto pingou na Câmara essa semana, faltou a água lá na Boa Vista. E se a água não chega, e ele votou no Silvano, ele fala: Silvano, resolve para mim. Ele vai lembrar da gente, não tem nem que ver. E eu fico feliz quando lembra, é uma pena quando lembra numa situação que às vezes não é muito confortável. Mas eu penso que a população cobra da gente, cobra com muita razão. E só para completar essa resposta, assim, a população vai continuar cobrando, mas a gente, com as ações nossas, enquanto vereador, enquanto fiscalizador da administração, a gente tem trabalhado para melhorar ao máximo possível esse serviço. Quando eu falei com você, nesse momento agora que esse assunto pingou na Câmara essa semana, a Boa Vista ficou 3 dias sem água, esses dias para trás aí. É lógico que a Câmara, com a força política dela, ela vai trabalhar para tentar mitigar isso e deixar isso o mínimo possível. Outro caso de atuação da Câmara, de atuação da administração, foi aquela vez que arrebentou aquela adutora lá. Sim, foi um problema mais sério. Aí foi todo mundo em cima do vereador: olha, o povo não faz nada e tal. E a gente correndo atrás para tentar fazer com que aquilo resolvesse da melhor forma possível. É a concessionária de água? É. Mas você viu lá funcionário da prefeitura trabalhando, você viu o vereador indo lá, cobrando. Eu acho que a cidade ela é uma união de forças que faz com que ela seja ou boa ou ruim. Vai depender de quem está sentado naquela cadeira e quem está do outro lado. Você tocou, Silvano, num assunto muito importante para quem está nos assistindo, importantíssimo você entender isso. A Câmara Municipal, como a Prefeitura Municipal de Nova Lima, elas não têm ascendência direta, nem na Copasa e nem na CEMIG. Esse é uma prestação de serviço vinda do governo do Estado de Minas Gerais. As duas empresas pertencem ao governo de Minas, tá certo? Correto. Agora, é o que o Silvano acabou de falar. Como vereador, como a Câmara é participativa, nós temos hoje uma Câmara bastante participativa junto à população. Até porque a população pede isso. O mundo está mudando, o mundo está girando, e a cada vez mais essa integração entre Câmara Municipal,
prefeitura e população, ela é importante. Falou bem o Silvano aí, para você entender. Teve o problema, a Câmara entrou para ajudar, a Prefeitura entrou para ajudar e o problema se resolveu, não é isso, Silvano? Exatamente. É isso que eu imagino que a população espera da gente. Zé Raimundo, hoje, a minha primeira agenda do dia estava marcada para 8, acabou que chegou um pouco mais tarde, foi um assessor do deputado estadual João Vitor Xavier. Aí, por que estou falando do assessor do deputado estadual João Vitor Xavier nesse programa? Porque ele veio aqui para a gente tratar de uma questão de água lá em Honório Bicalho, aquela parte de Matozinhos ali. De um lado da estrada tem água, do outro lado da estrada não tem água. O João Vitor vai conseguir resolver isso? Seguramente que não. Mas ele vai me dar força para eu chegar na Copasa. Então eu penso que a política é isso aí, esse trato com as pessoas. Uma mão lava a outra. Exatamente. E todo mundo unido tem mais força, não é isso? Todo mundo unido para o bem-estar da população. A política boa é assim. Com certeza. Falou bem aí o Silvano. Ô Gilberto, você que administra aí, como presidente da associação importante da cidade, que é a Associação do Bairro Cabeceiras, mas com essa gama, uma região grande, né, Silvano? Muito grande. Que o Gilberto coordena aí. E aí, muito problema lá de água, de luz? Como é que funciona nesse período que você está lá, nesse comando? Como é que funciona, Gilberto? Olha, Zé Raimundo, isso aí é um problema que o Cabeceiras, na questão da água, nós sofremos um problema seríssimo porque a gente conta com elevatórias. E essas elevatórias elas são passíveis de defeitos, passíveis de quebras. Então isso já é um problema. E na questão da CEMIG, como o bairro está até próximo à distribuidora da CEMIG, a subestação, então a gente tem menos impacto de ausência de energia, de falta de energia. Mas, assim, o serviço ele precisa de ser melhorado, precisa de ser criado mais ferramentas ali que possa atender os usuários. Porque nesse mesmo período, né, que foi citado aqui que o Boa Vista ficou 3 dias sem água, ali na região do Vila Madeira e parte do Parque Aurilândia, nós também ficamos 2 dias sem água. Então, assim, a gente acredita que através do diálogo, conforme o Silvano citou, da boa política, essas coisas têm que ser melhoradas, porque a gente percebe também, tanto com a CEMIG quanto a Copasa, o sistema ele precisa de um repotenciamento. Tem muito tempo que não há investimento nessa área e agora o sistema está subdimensionado. Então a gente tem que ter esse olhar para que possa melhorar essas questões, né? Então, no dia a dia, a gente até acredita, né? Às vezes assim, há críticas, né, que falam assim, mas o governo ele prefere sucatear porque ele quer privatizar. E a gente, enquanto usuário, a gente fica sem saber o que é melhor, o que seria melhor para a gente. É privatizar ou seria estatizar? O Estado cuidar somente da segurança, da saúde e da educação, e o resto ficasse na mão da iniciativa privada. Mas a gente sabe também de alguns outros lugares que houve essa privatização e hoje já está primarizando, já está estatizando novamente. Então, são assuntos que a gente tem que tentar buscar a melhoria do eixo comum para o usuário, que não pode ficar nessa situação. Para a gente finalizar esse bloco, e você tocou num assunto importante, eu quero a opinião também do Silvano. Privatizar, você acha que é um bom negócio? Água e luz? Eu, particularmente, sou totalmente contra. Eu acho que se privatizar, eu tenho muito medo dos riscos que nós podemos correr na frente. Sua opinião, sincera, Gilberto. Olha, o grande problema da privatização é aquela questão que hoje, independente dos rincões, das dificuldades, o Estado ele dá assistência, né? É dever do Estado levar água e luz ali para o cidadão, principalmente a água, que é uma questão de vida. E no sistema privatizado, com certeza, se o local não é um local que vai trazer um retorno financeiro para a empresa, ela vai ter dificuldade de chegar até ali e você também vai ter dificuldade de cobranças se o custeio, né, por exemplo, é igual está acontecendo aí com a BR-381, que o governo já abriu 3 vezes o processo licitatório e dá declínio. Justamente por isso, então, quer dizer, com o sistema de água e energia elétrica também privatizado, a gente pode cair nesse erro. Então, assim, realmente tem os seus prós e os seus contras. Você foi na pinta, Silvano. Sim. Ele falou uma coisa importante, o Estado é responsável por esse serviço, e o Estado fica atento, porque a cobrança é forte. Mas a empresa privada
ela pode te abandonar. O que você acha? Eu sou muito da sua opinião. Sou extremamente contra a questão de... Não, eu não vou dizer que eu sou contra a privatização. Eu sou contra algumas privatizações. Se você pegar as teles, por exemplo, foi um exemplo exitoso, né? Nós tivemos uma ação exitosa no caso das teles. Já por exemplo, São Paulo, a questão da água não deu certo lá. Está aí provado. A luz no Rio, exatamente. Está provado para todo mundo ver. Então, principalmente Minas Gerais, que nós temos cidades que são extremamente distantes, que você tem ali dificuldade, eu vou ser muito verdadeiro, eu duvido muito que uma empresa dessa que quer ganhar dinheiro, ele vai levar água para uma família que está lá 20, 30 quilômetros, às vezes de um centro urbano, né? Isso não vai... Aliás, eu estou sendo generoso na hora que eu falo 20, 30 quilômetros. Minas é muito grande. Eu estou sendo muito generoso. Nós temos cidade em Minas, para quem não sabe, todo mundo sabe, mas muitas vezes não lembra, que estão na divisa com o estado do Mato Grosso. Exatamente. Estão a 900 quilômetros de distância de Belo Horizonte, onde está a sede da CEMIG, onde está a sede da Copasa. Então vamos começar por aí, que você vê que o negócio Você acha, de coração, que essa empresa vai ter o mesmo olhar que ela tem para Belo Horizonte, ela vai ter para uma cidade dessa que está a 900 quilômetros, que muitas vezes mora pessoas de condições, às vezes, menor, tem dificuldade para pagar. Então, eu não acredito em privatização nesses casos, sabe? E aí, mais uma vez eu falo, eu não sou radical. Tem casos em que o Estado tem que abraçar a mesa e tem o Estado mínimo em algum momento é importante. A gente vai, outra vez, é o equilíbrio. Nós vamos ter que ter equilíbrio, que é um tema que é importante, que precisa ser olhado. Muito bem. Falou aí, o Gilberto falou bem sobre o assunto, o nosso vereador Silvano Aguiar também. E falando em vereador, nós temos, viu, Silvano, Gilberto, está aí atento, você que está nos assistindo, um recado importante da Câmara Municipal de Nova Lima. Põe na tela, é o recado da Câmara. Em 2023, a nova gestão da Câmara de Nova Lima trabalhou diariamente com diálogo, transparência e rigor com dinheiro público, entregando muitos projetos e ações para a cidade. E em 2024 não será diferente. A Câmara de Nova Lima vai seguir fazendo mais e melhor por você. Uma gestão moderna, eficiente, com um trabalho que aparece por toda a cidade, na saúde, educação, segurança, esporte, distribuição e geração de renda, cultura e muito mais, fazendo a diferença na vida de cada um. E se 2023 foi um ano de muito trabalho e respeito pelas pessoas, pode acreditar que 2024 vai ser ainda melhor. Programa Câmara Transforma, uma Câmara Municipal ainda melhor para você todo dia. Depois desse recado importante da Câmara Municipal, nós vamos chamar o primeiro intervalo. Vamos dar aquela faturada, né, Gilberto? Tomar defender aí o iogurte das meninas lá. E na volta, nós vamos ter o povo nas ruas falando sobre essa prestação de serviço. 2 minutos rapidinho, vai. Câmara Municipal de Nova Lima. Uma Câmara ainda melhor para você todo dia. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Em Nova Lima, o programa Câmara Transforma economizará 3 milhões de reais com a redução de cargos comissionados e a extinção da verba indenizatória até o fim da gestão atual. Chegamos ao segundo bloco do Conexão Leão e aqui hoje falando sobre a prestação de serviços básicos para a população da nossa cidade, da nossa região. E aproveitando aqui as presenças do Gilberto Souza, nosso parceiro de sempre, e o outro parceiro, que é o Silvano Aguiar, vereador da Câmara Municipal, nossa parceira no programa. Silvano, tanto Silvano quanto o Gilberto, são donos de casa também.
e usam gás. Sem dúvida. Isso você sabe, Silvano, e como você também, Gilberto, que o gás mais limpo, mais rápido da cidade é o Gás Lima. O Gás Lima, você pediu, chegou, vem aquele botijão limpinho, bonitinho, entrega rápida, o entregador faz lá a mudança do botijão para você. Gás Lima é do nosso querido Careca Gás. Careca. Gente nota boa 10. demais, nota 10. preço é bom. É, Nosso preço é parceiro aí, Careca fica rindo à toa, mas o homem tá crescendo, né? Ah, ué. Tem o Careca Gás, agora já tem o Gás Lima. É isso aí. Sem falar que é trabalhador demais. Trabalhador, ralador. É isso Gás aí. Lima é o gás mais rápido, mais limpo e o melhor gás da cidade. Gás Lima, tá aí na tela, telefones, você pode ligar e pedir o seu gás. Tem água mineral também, viu, gente? Gás Lima é tudo de bom. Vamos lá. Agora nós fomos na rua, Silvano Sim. e Gilberto. Fomos entrevistar, conversar com as pessoas sobre esse assunto. Então, pegou sempre, na prestação de serviço básico, pegou sempre Copasa na água e CEMIG na luz. Vamos lá. Primeiro entrevistado, põe na tela para nós, Gessé, por favor. E hoje nós vamos falar sobre a prestação de serviços básicos para a população. No caso, CEMIG, energia elétrica, e Copasa, água. Estou aqui com a Carla Sena de Raposos. Carla, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. O que você me diz sobre a prestação de serviços básicos para a população? Está satisfeita com o que tem? Não, eu não estou satisfeita com a Copasa, porque devido no fundo da minha casa tem um córrego, inclusive tem uma manilha que está estourada e a água está indo, o esgoto está indo todo para o rio, contaminando o rio. E a tarifa da CEMIG realmente é muito cara, né? Da CEMIG ou da Copasa? Da Copasa. E a CEMIG também. O custo da CEMIG aumentou muito esses últimos tempos. Muito bem. Falou aqui a Carla Sena. Muito obrigado pela sua opinião, importante para nós. Lá no nosso estúdio tem dois especialistas. Um vereador aqui da cidade de Nova Lima e um outro especialista para a gente comentar o assunto. Alguma sugestão que você quer fazer para eles lá? Eu queria fazer para o nosso prefeito, para ele dar uma olhada lá no bairro Morro das Bicas e Retirinho, para ele ver a situação que está lá, o negócio da Copasa estourado. Sim, no caso o prefeito de Raposo. O prefeito de Raposo, Serginho da Bota, para ele dar uma olhada, que tá um descaso. Tá aí o recado pro Serginho da Bota. Obrigado, um Nada, abraço, tchau. bom dia. Tá aí, Silvano, Sim. a nossa entrevistada da cidade de Raposo, nossa Sim, vizinha, lógico. claro que no diz respeito a Nova Lima, mas diz respeito à região. Sim. O Serginho da Bota tem que resolver essa parada, ou não? Tem que resolver. Na verdade, Zé Raimundo, eu acho interessante, apesar dela ser uma moradora de Raposo, ela reflete bem a cidade como um todo, né? As dores de Raposo são também as dores de Nova Lima, Rio Acima, e a gente vê que por ser um serviço prestado pelo Estado, ele tem muita falha e precisa muito de melhorias. Essa questão que ela falou do esgoto, né? Eu acredito que ela está um pouco equivocada, mas me chama a atenção para comunicação. Eu acho que a comunicação é tudo, né? Eu acho Com que certeza. a Copasa tem que trabalhar melhor essa questão para as pessoas entenderem que o esgoto é a prefeitura que está prestando serviço, que a água Que não é a Copasa. exatamente. Então eu acho que isso é importante, mas aí é a comunicação, eles precisam trabalhar ela melhor. Gilberto, e você? Ouviu aí a Carla? Lá na sua região, tem problema parecido com isso aí? Olha, conforme a Carla falou e o Silvano deixou bem claro aqui, né, quer dizer, os problemas eles são comuns, né, independente de bairro e das cidades vizinhas. O Cabeceiras também não foge, né, nós estivemos conversando aqui um pouco sobre essa sobrecarga das situações de Nova Lima, tanto de água e na questão do esgoto, que não é a Copasa, mas a Copasa no dia a dia a gente depara com muitos vazamentos e que acaba ocasionando a falta de água. E nessa falta, nesses problemas que acontecem com a Copasa, a gente acaba ficando sem informação. A gente não tem um retorno da empresa. Que, por exemplo, quando você tem uma falta d'água, se ela te dá para você uma previsão segura de quanto tempo que aqui vai ficar, aí realmente traz mais conforto para a população. Mas, na realidade, a população ela fica totalmente perdida. Então, isso que gera o maior descontentamento. Muito bem. Mas tem mais reclamações, tem reclamação brava aí. Vamos colocar a segunda entrevistada. Vocês vão ver que a mulher tem razão de alguma coisa que ela está falando. Põe na tela, Gessé, por favor. Eu estou aqui com a dona Conceição. Bom dia, dona Conceição, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Em termos de prestação de serviços básicos, no caso, água pela Copasa, energia elétrica pela CEMIG, o que a senhora tem a comentar? Alguma sugestão, alguma reclamação?
Vou falar da água, né? Porque estou tendo problema. Inclusive, estou sem água na minha casa. Quero saber o motivo. Por que eles vêm cortar a água da pessoa e não dão aviso, não mandam um boleto de reaviso? Chego e corto sem avisar. Aí a pessoa vai tomar banho, chega no banheiro, toda ensaboada e cadê a água? A senhora teve esse problema? A sua água foi cortada? Ontem teve esse problema, viu? Teve esse problema. Chegou um papel de água que eu nem sabia que não estava pago. E aí eles chegam e cortam. Eu não sou daqui, sou do Pará. No meu Pará não é assim. No meu Pará, quando eles vão cortar água e energia, eles mandam um reaviso de 30 dias preparando a gente. E aqui eles chegam e cortam do nada, sem avisar, e a gente fica sem água. Fazem um trabalho mais justo lá na sua terra. E, com certeza, no meu Pará é assim que funciona. Se, por exemplo, eles cortam a água, se eles vão cortar a água, eles cortam com 2 papel vencido, mas sim que antes de vencer esses 2 papel vencido, eles mandam um reaviso avisando a gente nunca fica sem água, como eu estou aí na minha casa sem água desde ontem. Complicado. Ô, dona Conceição, lá no nosso estúdio tem 2 pessoas agora, um vereador aqui da cidade e um outro especialista no assunto sobre prestação de serviço para a população. A senhora tem alguma sugestão ou algum pedido para fazer para eles? Fica à vontade. Sim, para ele por que esse jeito de agir, de chegar cortando a água da gente sem dar menos aviso, sem mandar um reaviso para a gente pagar? Chega e só corta assim? Se fosse na casa dele, ele gostaria de ficar sem água 2 ou 3 dias? Não gostaria, com certeza. A água é uma coisa muito útil da casa, você não tem noção. Se você não tem água na sua casa e energia, eu falo mais da água, porque a energia você pode usar uma vela e você resolve o seu problema. Agora a água você vai fazer o quê para usar água? Não tem como, a água é um troço muito necessário numa casa. Aí chega, corta assim, sem avisar, sem nada, pelo amor de Deus. Ok. Muito obrigado, dona Conceição, pela sua opinião. O pessoal da Copasa deve assistir esse programa. E aí, vamos ver se a coisa melhora. Bom dia para a senhora. Tá aí, vou começar agora pelo Gilberto. Gilberto, corte de água ou de energia elétrica na casa da pessoa é um negócio complicado. Ela está alegando que eles não avisaram. Deve ter avisado com uma cartinha, alguma coisa desse tipo. E aí, acha que ela está... Lá no Pará, ela diz que é diferente. Eles dão um prazo para a pessoa regularizar a situação. Dá sua opinião aí, Gilberto. Olha, Zé Raimundo, realmente aquilo que a dona Conceição falou é muito crítico, porque, na realidade, quando percebe-se que é um corte programado, planejado, eles costumam avisar. Mas, constantemente, eu não peguei ali onde que ela mora, mas... Ela mora no centro. No centro da cidade. É pior ainda, porque o que acontece? No centro não era para poder acontecer isso, né? Agora, no meu bairro, que é um bairro alto, né, como eu falei no início, a gente tem um problema com as elevatórias. E, com frequência, acontece isso, porque o que acontece? Como você tem um sistema que ele já está sobrecarregado, né, a gente percebe, né, que foi feito a distribuição de energia, de água da Copasa na cidade, e que não aumentou mais a capacidade de volume de água, né, não nasceu nenhuma adutora nova. Né, ainda há pouco, nos bastidores, o Silvano estava falando sobre aquele rompimento da adutora ali perto da antiga Caípa, na estrada do Mingu. Aquele que eu me lembro foi uma das últimas expansões que foi feita em Nova Lima. Depois dali nós não vimos mais nada. Então o que acontece? A Copasa ela não fala. Seria interessante, na melhoria da prestação de serviço dela informar isso para a população. Ela tem esse hábito de ficar comutando, né, os pontos. Né? A gente não pode falar com propriedade, mas a gente percebe que existe isso. Então, ela fica alternando o fornecimento de água e não comunica diretamente para o consumidor. E isso traz esses transtornos, porque realmente se ela avisa com antecedência, ou então se ela tivesse um aviso prévio falando desses rodízios, porque a gente percebe isso no Cabeceiras, quando você assusta, a água já não estão passando mais pela torneira, então isso traz um transtorno, e sem contar que além dessa ausência do volume de água, do fluxo, depois quando a água retorna, você tem aquele problema do ar na rede, que acaba onerando também o consumidor rodando o hidrômetro. Tá certo. Muito bem, Gilberto. O debate ele é importante por essa razão, porque você tem lá uma região grande que acontece esse tipo de situação. Silvano Aguiar, nosso vereador. E aí, meu amigo,
A Pois pessoa está em casa, chega lá, corta a água, corta a luz. Eu sei que a pessoa tem que manter as suas contas em dia, Sim. mas ela também tem que ser avisada com antecedência, né, Silvano? Eu vou fazer papel de advogado do diabo. Se eu entendi direitinho o que ela falou ali, eu acredito que sim, ela falou que está com as contas em atraso e que eles cortaram em função disso. Uma conta em atraso, Isso. uma conta que, segundo ela não sabia. Da prática que eu percebo no dia a dia, e eu vou falar com você que disse eu tenho experiência, vira e mexe aparece tô com a conta, vou cortar minha conta aqui e tal. Da prática que eu vejo, a Copasa tem feito esses avisos, sabe? Eu percebo a Copasa avisando que vai cortar, aí dá um prazo, geralmente 3 dias, e depois vai lá e corta. E aí nós falamos de 2 temas aqui, o Gilberto entrou numa outra seara que na minha opinião, é extremamente importante, que realmente você ficar sem água, sem avisar, é muito complicado, né? Você tem que ter uma programação para ter esse corte de água. Agora, com relação aos pagamentos, e talvez seja um tema assim, né? Pô, a pessoa não conseguiu pagar realmente você precisa ter uma solução para aquilo ali, mas se não pagou, foi avisado, vai chegar uma hora que infelizmente vai cortar. Não tem escapatória. Não. Na realidade, nós temos que manter as nossas contas em dia. O que eu acho, apenas, na minha opinião, Silvano, é que se não avisou... Como é uma prestação de serviço muito básica, água e luz é uma coisa muito básica, deveria ter uma outra maneira de, quer dizer, só fazer esse corte no caso, último caso extremo, sabe? Tem que dar um tempo, tem que chamar, sei lá, dar uma oportunidade, porque é muito complicado você ficar sem água. É por isso que eu estou sendo ponderado, porque eu, de verdade, né, não tive acesso à senhora para saber. Eu vou ser verdadeiro com você, eu não acredito que eles cortaram a água dela com uma única conta sem pagar. Não acredito mesmo, porque eu vejo isso todo dia. Quantas pessoas que às vezes a gente põe debaixo do braço e leva lá na Copasa para tentar negociar a conta de água, porque recebe o aviso de que vai ser cortado. Então, é lógico que respeito o posicionamento da senhora que falou ali, e com certeza eu não estou, né, pode ter tido um erro e tal, mas uma conta em atraso, geralmente, assim, se a pessoa não tratar isso num tempo, ela vai... É complicada. Mas, mais uma vez, eu estou falando, o Gilberto falou de um tema que, na minha opinião, é muito importante também. Olha, a Copasa vai fazer manutenção numa rede, vai cortar e não avisa, e isso acontece, a gente sabe que acontece, aí é um problema muito sério. Bem problemático. Mas temos aí mais opiniões. Inclusive, tem gente que adora o serviço e acha que está muito bom. Coloca na tela mais uma vez, Gessé, por favor. A respeito da prestação de serviços básicos para a população. Você que já é um sujeito que já mora em Nova Lima há muito tempo, já usa esse serviço, tem alguma observação a fazer? Da CEMIG e da Copasa, no caso? Não, Zé, no momento eu não vejo, assim, coisa para reclamações, não. Eu acho que a CEMIG, pelo menos, está prestando um bom serviço aqui em Nova Lima, iluminação está boa nas ruas, dá um pico de energia, o que for aí, depois retorna rapidamente, tudo direitinho. E contra a água, não. A gente vendo melhoria que eles estão fazendo aí pela cidade aí, rede de esgoto, tudo, até no momento não tem nada a reclamar, não. Tudo tranquilo, inclusive o preço. As taxas estão de acordo, ô Paulo? Não, eu no momento não estou podendo reclamar de nada, não, porque eu vejo que está tudo dentro da normalidade. Muito bem, falou aqui seu Paulo Roberto, muito obrigado, bom dia para o senhor, bom trabalho. Bom dia a todos, muito obrigado. E o trabalho da Banqueta é uma emissora que está aí, né, fazendo o conhecimento da cidade e tudo. E parabéns a vocês por esse programa certo. Aí, nosso querido Paulo Roberto deu fez uma graça, uma aliviada. Fez uma graça para a TV Banqueta, né? Mas é uma aliviada, Silvano. Eu acho que é importante também, você como vereador, vocês receberem também pontos positivos, né? Como é que funciona isso aí, aproveitando esse gancho, Silvano? Como é que chega? Não chega só reclamação para vocês. Não, chega elogio também? Chega elogio também. Então conta isso pra gente rapidinho. Eu vou na linha ali de São Paulo Roberto, né? Paulo Roberto. Eu vou na linha de São Paulo Roberto, ele está muito satisfeito, mas eu penso que tem muito serviço a ser feito.
Com relação à Copasa, por exemplo, a gente vê muita dificuldade quando a Copasa abre uma rua e depois não fecha aquela rua, ou se abre e não fecha do jeito correto. Muitas vezes, a pessoa que está nos assistindo em casa agora, eu tenho certeza que vai ter um caso desse para contar. Às vezes vai no passeio, quebra o passeio, ele não encontra o mesmo material, põe lá um material inferior e fica aquela coisa enfeiando a cidade. Então, a gente tem muito essas críticas, eu recebo essa crítica com uma frequência muito grande. E outra crítica que eu recebo assim, com frequência grande também é um poste que está quebrado, às vezes não está com qualidade eficiente ali. Então, quando o São Paulo Roberto fala, a gente falou, ele deu uma aliviada, porque realmente tem serviços a serem feitos mesmo. E a comunidade é isso, né, rapaz? Tem aquele que às vezes está muito satisfeito e tem aquele que não está satisfeito. E mais uma vez, eu vou voltar na minha fala, o equilíbrio é extremamente importante, né? Eu não quero nem o que está satisfeito demais, nem o que está revoltado demais. Eu acho que o equilíbrio A sua função, de você e de todos os seus colegas de bancada, é exatamente atender a população da melhor forma possível. Se você me permite, claro. Eu acho interessante, Zé Raimundo, a gente falar que a prefeitura, e aí eu não estou aqui, vamos dizer, as pessoas às vezes falam assim, o vereador está passando pano para a prefeitura, eu já ouvi isso dentro do plenário uma vez, mas não é esse o meu assunto. O que eu quero dizer, eu como líder de governo, a prefeitura tem trazido serviços que são importantes para a cidade, e eu tenho aqui até anotado 64 projetos de extensão de rede. Tem muitos lugares em Nova Lima que às vezes é no centro urbano da cidade, mas às vezes é aquela ruazinha, aquela ponta de rua que ficou, aí foram construir em casa, não tem extensão de rede. A prefeitura atenta a isso, está trabalhando para isso acontecer. Até o final do ano agora nós vamos ter no mínimo 30 desses pontos de extensão de rede atendidos, outras 72 visitas que a administração está fazendo isso. Cada visita dessa, ela gera um projeto, né? E para melhorar a qualidade da energia da cidade. Nós temos a iluminação de LED na cidade praticamente toda. Até maio nós vamos ter 100% de iluminação de LED em Nova Lima. Isso as pessoas às vezes acham que não, mas isso é importante para a segurança da cidade. Um poste de luz apagado, e você sabe disso, eu tenho certeza que você também não duvida, e quem está em casa nos assistindo, eu não tenho dúvida disso, um poste de luz apagado é um atrativo para um bandido, para um ladrão, para uma pessoa malfazeja. Então, quando a prefeitura dá essa atenção, é um serviço básico e que se tiver bem feito, a população seguramente ela vai ficar mais bem atendida, vai ter mais segurança, né? Então, eu penso que essas ações elas são importantes ser ressaltadas. E a Câmara Municipal tem uma participação extremamente importante nisso. Nós fomos muito criticados na PPP da iluminação pública, mas a PPP da iluminação pública ela possibilitou essa modernização da iluminação da cidade e facilitou com que a prefeitura tivesse mais fôlego para fazer as extensões de rede elétrica. Então, mais uma vez falando, às vezes o assunto que é muito espinhoso, em algum momento ele precisa ser enfrentado. A PPP é complicado, mas você enfrentando ela com seriedade, com responsabilidade, você vê que ela não passou de primeira. Ela foi, voltou, teve negociação, mudou, e hoje a PPP se mostra muito eficiente para a cidade. Hoje, com 72 horas, isso é estourando, você vai ter uma lâmpada trocada na porta da sua casa. Se você tiver o aplicativo de Nova Lima, você vai com o aplicativo, você clica lá no aplicativo, chega no poste, identifica o poste que está com a lâmpada queimada, eles vão receber e eles têm no máximo 72 horas, mas geralmente tem trocado em 24 horas e tal. Então eu penso que são serviços importantes com a participação da Câmara. Importantíssimo a sua explanação, Silvano. E nosso programa serve para isso também, para que vocês, vereadores, para que a Câmara Municipal passe para a população o que está acontecendo. Sim. Esse é um ponto positivo que tem sido feito pela Prefeitura com apoio da Câmara Municipal e melhorias para a cidade. Não é isso, Gilberto? Com certeza. Algum comentário sobre as opiniões do seu Paulo Roberto? Lá o homem está satisfeito com a Copasa e com a CEMIG. Bom, o senhor Paulo, né, o que eu gostaria de falar é o seguinte, né? Até na Dona Conceição, lá atrás, eu até retifico, porque realmente quando o Silvano está falando sobre o corte de água,
ele realmente a gente percebe que é só quando acontece a terceira vez. Mas às vezes, igual quando eu entrei no corte de água do Cabeceiras, porque às vezes falta tanto, que às vezes ela tá achando que até cortou, porque a conta estava em atraso. Nós estamos com esse problema. Agora, o São Paulo, assim, eu consigo enxergar a satisfação dele, o nível de satisfação, pelo ponto onde que ele mora. Às vezes, quando a gente escuta outras emissoras de rádio, alguns debates a respeito de Copasa ou de algum prestador de serviço, a gente percebe o seguinte: as pessoas que moram, né, naquelas regiões que são mais abastadas, a gente não sabe, nós não podemos julgar por aqui, mas eles realmente têm menos problemas. Menos problemas, né? Então, assim, o Belvedere em Belo Horizonte, ele não passa o mesmo problema de que Ribeirão das Neves. Então, aqui em Nova Lima também é a mesma coisa. Por exemplo, os bairros periféricos, eles sofrem com esses problemas. Então, assim, falta muito mais água, falta muito mais energia. Eu dei um exemplo no início. Por exemplo, o Cabeceiras, por estar ao lado da subestação que distribui energia elétrica de toda a cidade, é privilegiado. Qualquer desarme, qualquer coisa, a energia volta. Mesmo assim, tem hora que a gente tem alguns dissabores. Agora, na parte de energia rural, né, a prestação de serviço da CEMIG, né, ela deixa muito a desejar. Não é isso? Assim, nós estamos tendo vários problemas. Por exemplo, nós tivemos aí na virada de ano, né, do Réveillon, do Ano Novo, a região ali do Jardim Serrano, que foi muito polêmico, o Arvoredo e o Macacos. São Sebastião já não ficou ali uma semana sem energia elétrica. E hoje, ainda qualquer corte naquela região são 72 horas. Por exemplo, na região do Papamilho, eu tenho uma propriedade lá também nós sofremos com isso, e aquilo que a gente percebe é o seguinte: então, assim, quando as pessoas estão em bairros que são... não é que eles têm mais importância do que os demais, né? São bairros que estão ali mais localizados, na parte mais central, que às vezes tem um hospital próximo, tem postos de saúde, tem escolas, então ali você tem que dar um atendimento emergencial. Mas o que a gente percebe é que o serviço das duas empresas, né, como eu falei lá atrás, a gente não sabe por que, né, se às vezes há esse interesse de fazer uma privatização. Então eles vão deixando sucateando, para poder entregar aquilo para o mercado, o que é ruim para o consumidor, né? Os usuários, eles sofrem com isso, eles são penalizados. Muito bem, Gilberto. Tá bom, tá aí explanado, falado aí sobre a satisfação aí do seu Paulo e de parte da população. Vamos agora para o último entrevistado, o Jamir, que nos falou aí sobre o que ele acha de CEMIG, Copasa, prestação de serviço. Põe na tela, por favor. Estou aqui com Jamir Fará, morador do Rosário, morador de Nova Lima, desde sempre. Jamir, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre a prestação de serviços básicos para a nossa população. O que você tem a dizer sobre CEMIG e Copasa, que são os dois básicos do nosso caso? Bom, a CEMIG e a Copasa, eu acho a prestação regular. Podia dar mais assistência para a gente, né, a nível assim, de informação, né, e às vezes... Quando às vezes o pessoal faz a leitura, a gente, às vezes, quando eu preciso, eu até coloco a leitura do lado de fora, que eu fico, às vezes, fora, eu deixo lá para ajudar. Mas eu acho o serviço deles regular, de regular para bom. E o que acontece? Se eles puderem dar mais assistência à população, a nível de informação, tanto a Copasa como o CEMIG, seria ideal. Em termos de taxas, de preço cobrado, tanto de uma quanto de outra, o que você tem a dizer? Está de bom tamanho ou precisa melhorar? Não precisa melhorar mais para o consumidor, né? O consumidor precisa ter mais assim, condição, porque as coisas estão muito difíceis, né? Ajudar o consumidor. Eu acho que, para ser amigo, essa taxa de iluminação pública, eu acho ela muito cara. Um pouco absurda, cara? Eu acho ela cara, por causa que o que a gente paga no preço do quilowatt aí já é caro. E você vai pagar, essa taxa de iluminação pública, ela tinha que ser mais barato para a gente, para o consumidor. Aproveitando então, ô Jamil, lá no estúdio nós temos um vereador nos acompanhando agora e um outro especialista nesse assunto. Você tem alguma sugestão, algum pedido para fazer para eles? Eu só acho o seguinte, que eles tinham que lutar mais a nível de ajudar a população, os vereadores aqui, porque a CEMIG e a Copasa é uma prestação de conta de serviço que a gente tem aqui no momento, atende. Mas o que eles puderem fazer para melhorar a nível
o consumidor será ideal. Lembrando que esses dois serviços são serviços a nível estadual e que eles não têm essa ascensão. Mas, de qualquer maneira, vale bem a sua sugestão. A sugestão minha é essa, né? Porque os vereadores têm que batalhar para poder reduzir alguma coisa em relação ao custo para a gente aí. Eu acho essa taxa de iluminação alta, né? E a Copasa me atende, eu moro ali do lado, tudo que eu preciso ali, eles me atendem, então o serviço deles é bom. Agora, a CEMIG, eu não tenho muita coisa a reclamar, não, eu só acho que essa taxa de iluminação é cara. Muito bem. Falou Jamir Fará, morador do Rosário. Muito obrigado pela atenção, Jamir. Bom trabalho para você. Tudo de bom, hein? Aproveitando aí, Silvano, a carona do Jamir. Taxa de iluminação pública. Esse o pessoal reclama um pouquinho. E aí, o que você tem a me dizer? O que a Câmara pode falar sobre taxa de iluminação pública? Não tem nada a ver. Vocês não têm nenhuma controle sobre isso? Não, temos controle sim. A taxa de iluminação pública, ela em algum momento, se ela for onerada, ela vai passar lá pela Câmara, né? E eu penso, o que é caro e o que é barato, na minha opinião, depende do serviço que está sendo prestado, né? Então, às vezes, uma pessoa que a rua dele é bem iluminada e tal, ele vai olhar e falar, tá bacana. Mas a pessoa que mora lá no Papamilho, por exemplo, tem muita gente, a gente recebe muitas pessoas que falam isso. Eu não tenho nem luz na minha rua e eu estou pagando taxa de iluminação. Isso é muito comum que as pessoas falam. Sério, né? Se você não tem a iluminação na rua onde você mora, você não deveria pagar. Pois é, esse é o pensamento comum das pessoas, sabe, Zé Raimundo? Mas, do ponto de vista jurídico, é um pensamento que muitas vezes ele não atinge do jeito que as pessoas pensam, porque é o seguinte, a taxa de iluminação pública ela é rateada, é a cidade inteira, isso divide, todo mundo vai pagar um valor. Aí, quando Zé Raimundo, você falou que mora aqui em cima, no Bom Jardim. Quando você sai do Bom Jardim e você vai andar, por exemplo, no Bela Fama, em tese, você espera que o Bela Fama também esteja iluminado. Igual está na sua casa. Quando a pessoa sai lá do Papamilho e vai andar no centro, ele espera que aqui esteja iluminado. Então, essa taxa ela é rateada e muitas vezes ela gera essa inconformância das pessoas, não sei nem se existe esse termo, mas esse desconforto das pessoas de falarem assim, não tem um poste na porta da minha casa e eu estou pagando taxa de iluminação pública. Ela é dividida de forma republicana. Infelizmente, todos pagam, independente de ter ou não, tem o padrão de luz lá, na conta de luz dele vem a taxa de iluminação. É lógico que se a prefeitura resolveu onerar isso, a Câmara pode discutir sim essa taxa de iluminação pública. E mais uma vez, o papel do vereador é extremamente importante, porque se a gente perceber também que está sobrando muito dinheiro nesse rateio lá, ela pode diminuir isso também, não é? Então, assim, não é uma coisa comum de acontecer, mas é uma coisa possível de se discutir. Eu penso que é exatamente isso. Hein? Muito bem, Silvano. Está esclarecido aí. Para quem tinha dúvida sobre a taxa de iluminação pública, eu entendo, é a lei. A lei está errada porque se a pessoa não tem um poste, não tem a iluminação na rua dela, ela não deveria entrar no rateio. Mas aí não é culpa da Câmara Municipal nem da Prefeitura. Aí é a lei, lá a nossa lei, nossa Constituição brasileira, que tem as suas falhas, evidentemente é um outro assunto. Gilberto, e aí? Que o Jamil falou aí, precisa melhorar o serviço? Para a gente finalizar essas discussões aqui, precisa melhorar o serviço? Tanto do CEMIG quanto de Copasa? Olha, Zé Raimundo, eu acredito que precisa de melhorar. Por exemplo, no caso da Copasa, são aqueles assuntos recorrentes que nós já falamos por aqui, mas a gente ainda tem um outro problema com a Copasa, que é aquela constante dúvida quando a água começa a fluir, aí a Copasa vai ali, e você sabe que aquilo é água de Copasa, que é água tratada. Ah, não, isso é esgoto, isso é Copasa, isso é esgoto. Aí a população sofre com aquilo, e a própria Copasa, às vezes, ela entra em contradição, porque ela pede para economizar água e ela mesmo deixa um fluxo de água se perdendo, e às vezes ali fazendo vista grossa, né? E aí após os serviços, nós temos um problema muito sério com a Copasa, e às vezes até com os outros órgãos públicos, quando você há uma mudança do prestador de serviço nos contratos. Então nós tivemos um período, por exemplo, no Cabeceiras, que eu cheguei a ter lá uma média de 19 buracos, né, formados pela Copasa.
E a prefeitura ela não entra nessa seara, né, da Copasa. E de vez em quando existe até uma parceria entre os dois órgãos. A Secretaria de Obras às vezes já me informava sobre isso. Um ia lá fazer o serviço do outro, porque depois eles tinham uma contrapartida lá da própria Copasa, ajudava o outro. Mas isso é um pouco raro. Então, assim, para eu poder resolver essa situação, então, assim, nós temos esse problema da identificação se é esgoto ou se não é. Depois nós temos outro problema que foi muito falado por aqui, que a população sofre, por exemplo, igual no caso do Boa Vista, no caso do Cabeceiras, que você viu lá que o seu sistema de bombeamento, eu não sei precisar se os equipamentos deles, motores, bombas, se estão ok, se já são um pouco ultrapassados, como que está aquilo. Mas a partir do momento que vai ficar sem água 1 dia, 2 dias, então a própria empresa ela deveria se preocupar em colocar alguns caminhões-pipas ali para poder abastecer as pessoas. Isso foi reclamado lá no Cabeceiras. Inclusive, eu já estava esperando para que eu pudesse acionar a prefeitura para nos socorrer, ou então a própria Copasa, para que pudesse fornecer água para o povo. E é lógico que a gente tem algumas adversidades ali, porque onde você vai pôr água? Na bacia, no caneco, ou num tambor? Como é que seria isso? Mas teria que ter prestado de socorro. Então a Copasa ela tem que ver isso. Foram 3 dias sem água. Outra questão que a gente percebe é aquela questão que eles, muitas das vezes, quando eles fazem as correções do tapa-buraco deles, eles largam muito entulho para trás. Aí quando você vai em obras, não, é da Copasa e tal, aquela coisa toda. Agora, eu assim, enquanto liderança comunitária, eu parabenizo e agradeço, porque tem um engenheiro de manutenção, se não me engano, o nome dele é Hélio, não sei se é ele que está lá ainda, então assim, eu tenho o e-mail dele, eu tenho os contatos dele, então todas as vezes que eu preciso de algum socorro, de alguma observação, ele está sempre pronto para poder me atender. E uma das coisas assim, que a gente percebe, que no Cabeceiras, por a gente ter elevatória, o que acontece? Existe a igreja de São José, o pessoal não consegue lavar a igreja dia de sábado, então nós precisamos de ter uma melhoria de repotenciamento do sistema ali. Por quê? Nós tínhamos uma água com uma grande pressão, então na construção dos condomínios lá de cima foi aberto um ponto para poder abastecer o condomínio, então nós ficamos prejudicados. Né? E na questão da taxa de iluminação pública, igual o Jamil falou, realmente eu acho caro. Eu acho o seguinte, por exemplo, você tem uma casa, o Zé Raimundo tem uma casa de 3 andares. A casa do Zé Raimundo tem 3 medidores de energia. E o Zé Raimundo só tem um único poste na rua, mas os 3 moradores pagam cada um paga aquela mesma taxa para aquele único poste. Então, assim, é um pouco controverso, né? Injusto, um né? pouco injusto. E a questão do custo da energia elétrica aqui em Minas Gerais é muito alto. Nós temos o ICMS mais alto do estado. Betão nem pode me escutar, porque senão ele vai brigar comigo. Mas quando era o governo anterior a Pimentel, ficava o Rogério Correia e o Durval Anjo brigando com um papel na mão, fazendo abaixo-assinado para poder reduzir o ICMS de Minas. Então, logo o Pimentel assumiu, eles aumentaram o ICMS. Deu um prazo ali, quando o Zema entrou, aí o prazo estava caducando, então precisava de ser votado outra vez. Aí um daqueles deputados do PT, que eu esqueci o nome agora, estava brigando para não manter o mesmo índice. Quer dizer, para eles foi necessário, foi possível. Agora, para o outro, não foi. E aí o Zema, para poder controlar as contas públicas dele, aí manteve o ICMS. Agora, nessa outra mexida aí, o ICMS continua alto. Então, assim, o custeio da nossa energia elétrica é alto. Aí tem aquele problema quando a gente fala da privatização ou quando a empresa é mista, que o Banco Pactual que controla a CEMIG, então nós temos que pagar os acionistas, né? Não, Zé Raimundo? Como sempre, a conta acaba chegando para nós, cidadãos. Né? Mas, já que nós estamos falando de conta, a gente tem que alimentar bem. Silvano gosta de um bom café, o Gilberto gosta de um bom café, a assessora do Silvano está aqui nos dando a honra de participar do programa aqui, nos assistindo, gosta daquele cafezinho especial. E o melhor café, para você tomar um bom café, um bom lanche, está ali no centro, no coração da cidade, viu, Silvano e Gilberto? É a Padaria Nova Lima. Está ali, vocês vão ver na tela os telefones da Padaria Nova Lima. Tem o melhor pão, tem um salgadinho delicioso, cheiroso, maravilhoso, um lanche de primeira e tem a pizza, viu? Tá ali o telefone para quem gosta de uma pizza. De qualidade. De segunda a domingo, parece? Não, de domingo a... parece que só não funciona no domingo. Mas tem uma pizza lá
de a melhor qualidade, falou Silvana aqui. Com certeza. Pizza ótima, Moro sensacional. lá perto e sei disso. Você é consumidor lá, Silvana. Você sabe como é que funciona. E você que vai estar aí na tela nos assistindo, vocês vão, daqui a pouco nós vamos saborear esse lanche aí, a cortesia da Padaria Nova Lima. Padaria Nova Lima, tá aí o telefone, o melhor pão da cidade. Nós vamos para o último bloco do Conexão União, para as nossas despedidas. Daqui a 2 minutos nós estamos de volta, rapidinho, vai. Câmara Municipal de Nova Lima. Uma Câmara ainda melhor para você todo dia. No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no CAD Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Em Nova Lima, o programa Câmara Transforma promove economia de gastos para investir em mais serviços e benefícios para você. Chegamos ao último bloco do Conexão Leão, essa semana debatendo a prestação de serviços básicos para a população da nossa cidade e da nossa região. E falando em prestação de serviço, tem o nosso querido Júnior Geloso, empresário de melhor qualidade. Estão falando aqui de água, e o Júnior, cuidador de água lá, foi prefeito de Rio Acima, é um homem da política, é um homem que está sempre atento às coisas da região, Nova Lima, Raposo, Rio Acima, e o Júnior sempre foi um defensor lá da Serra da Gandarela, Sim. né? É um defensor e tanto. Júnior Geloso. Geloso o Brasil pede, viu, Gilberto? É o Geloso, onde você vai no Brasil, você tem lá o Geloso, empresa de muita tradição, que refresca a nossa vida. Esse país tropical quente, que é o nosso, está lá o Geloso. Geloso, o Brasil pede, e o Júnior Geloso, nosso abraço aí para o Júnior Geloso, mais uma vez, nosso agradecimento pela parceria sensacional. Estamos chegando no último bloco, conversamos aí sobre água e luz, prestação de serviço desse povo. Vou começar pelo Gilberto. Gilberto, mais uma vez, você participou com a gente. Suas considerações finais sobre esse assunto. Olha, Zé Raimundo, a gente espera, né, que a gente, nesse debate, né, mais uma vez a gente agradece pela oportunidade e que a gente possa ter trazido, né, para as pessoas que estão nos assistindo alguma coisa que seja relevante e que aquelas pessoas que têm um poder de mando, um poder de decisão, que elas possam refletir sobre todas essas análises que foram feitas aqui, principalmente por se tratar de Copasa e CEMIG, que é uma prestação de serviço estadual, que os nossos deputados majoritários da região, que eles possam estar atentos a essas queixas e para poder aliviar o sofrimento dos nossos usuários no dia a dia. Eu acho que isso que eu espero. E, mais uma vez, a gente está à disposição aí para casa, para a TV Banqueta. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Deixou seus negócios lá, seu trabalho, suas obrigações lá com a comunidade, para nos atender aqui. Muito importante sua participação. Muito obrigado mais uma vez. Silvana Aguiar, mais um vereador que abrilhantou aqui o nosso programa. Obrigado. Já tivemos aqui outros colegas seus. Vamos ter outros ainda, se Deus quiser. Essa é uma oportunidade que a Câmara Municipal dá para a população de Nova Lima, está conversando com a população através do programa, através desse bate-papo. Estão sempre às ordens. E as suas considerações finais, seu recado para a população, Silvana. Claro. A Câmara é toda sua. Bem, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer a TV Banqueta, né, que continua sendo a voz da nossa cidade aí, que traz aí todas as informações, as notícias para a nossa cidade. Agradecer o Gilberto. Gilberto é um cara especial, ímpar, uma pessoa que é ponderado nas discussões, e eu acho que isso faz a gente... Falei lá em cima e volto a falar isso. Essa discussão ela só faz a gente crescer. Agradecer a sua audiência, né? As pessoas que estão aqui nos acompanhando. Eu penso que você que está de casa é extremamente importante que continue acompanhando a Câmara Municipal, continue acompanhando as ações da administração e nos ajude a fiscalizar a Prefeitura. É o meu papel como vereador, ter um bom ouvido para ouvir as dores, as dificuldades que as pessoas têm e ação para fazer e trazer um retorno que seja positivo para essa população.
Quero também, para terminar, agradecer a presidência da casa, né? O Tiaguinho, ele vem trazendo para a Câmara Municipal uma forma diferente de conduzir os trabalhos da casa. A Câmara está sendo muito melhor avaliada pela população, não que esteja só trabalhando em harmonia, porque é lógico que uma Câmara Municipal ela tem que ter discussão, mas são discussões de pensamentos, de ideias, de coisas que são importantes para a nossa cidade. Então eu quero deixar aqui meu abraço também para o Tiaguinho, que é o nosso capitão lá, que tem nos ajudado muito. E mais uma vez, muito obrigado a você, Zé Raimundo. Não é de hoje que o Zé Raimundo ele está na cidade cobrando, insistindo nas coisas que são importantes, que precisam mudar para a cidade. Você é importante para Nova Lima, não tenha dúvida disso, viu? Muito obrigado mais uma vez, Silvano. Agradecemos a sua compreensão, a sua colaboração de participar do nosso programa. Agradecendo também, aproveitando a sua carona, o Tiago Almeida, Sim. presidente da Câmara, que nos atendeu prontamente para fazer essa parceria tão importante, não só da Câmara Municipal, como também do Júnior Geloso, da Padaria Nova Lima e da Gás Lima, através do Careca Gás. Todos são muito importantes. Mais uma vez, obrigado, Gilberto, obrigado, Silvana Guiar, você que nos assistiu, que nos deu essa oportunidade, Gessé, Nicolas, que estão aqui na batalha, na luta, muito obrigado. Semana que vem tem mais Conexão União. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Câmara Municipal de Nova Lima. Uma Câmara ainda melhor para você todo dia.